Hoje no Jornal da Cidade, SESC abre inscrições para cursos gratuitos a toda a comunidade. Veja como as correntes solidárias pelas redes sociais podem transformar causas importantes em todo o mundo. Registro de acidentes com escorpiões aumenta em 23% em todo o país. Fevereiro Roxo, saiba mais sobre o Alzheimer. Você vai ver as dicas de uma nutricionista para cuidar bem da sua alimentação. O nosso quadro Saúde e Beleza de hoje vai apresentar a técnica sensação do momento para quem quer ficar em forma, a liporrobótica. Dados revelam que o consumo de etanol cresceu no país. Pela primeira vez desde 2014, há mais dinheiro brasileiro na Bolsa de Valores. Você vai conhecer os robôs que facilitam a escolha para aplicações financeiras. Atenção, foliões! E Metro dá dicas sobre produtos comprados para o carnaval. Tem também os destaques policiais das últimas 24 horas. E ainda veja as vagas de emprego na Bolsa do Cine. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Cidade. Olá Paracatu, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta quinta-feira. Meu boa tarde para você que me assiste aí da sua casa, você que está almoçando, você que vai almoçar ainda, né? Boa tarde também para você que não foi em casa almoçar e que me acompanha aí do seu trabalho. Boa tarde para você pelos bairros aí da nossa querida Paracatu e você também que me acompanha aqui pelo centro da cidade. É claro, meu boa tarde também aos internautas ligados no Jornal da Cidade através das nossas plataformas digitais. Um abraço para você que me acompanha aí pelo nosso Facebook também, você que me acompanha de outras cidades e de outros estados do nosso Brasilzão. Hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Falando aí em Facebook, plataformas digitais, eu abro a edição de hoje falando justamente sobre tecnologia. Olha só, a ferramenta digital batizada de rede social pode ser dividida em várias outras segmentações, né? Rede de informações, rede de fofocas também, fake news e a melhor de todas para mim, a rede de solidariedade. Essa aí é a bacana de todas. Essas chamadas teias do bem mobilizam pessoas do mundo todo em uma causa comum e conseguem mudar a história de muita gente. Olha só, o erro no Enem, né, por exemplo, aí para você ter uma ideia, foi denunciado pelas redes sociais e surtiu efeito, veja só. Inconformado com as notas do Enem, este estudante mineiro contatou o INEP, instituto responsável pelas provas, para pedir revisão. Afirmaram que não havia erro. Pelas redes sociais, Vitor descobriu que vários alunos estavam na mesma situação. O grupo que eles haviam criado de manhã, que eu entrei, tinha 7 pessoas. Quando era cerca de meio-dia já tinha 50. E no final do dia já estava lotado, cerca de 250 pessoas no grupo. E com isso a gente começou um movimento assim, divulgando para ligar todo mundo, ligar no 0800 para forçar uma barra e mostrar que não era um problema individual, sim coletivo. Eles alertaram veículos de comunicação e mudaram o rumo da história. A gente fez matérias, deu entrevista explicando nossa situação e mostrando, pois nossa nota estava muito incoerente. O ministro da Educação, junto com o presidente do INEP, eles fizeram um pronunciamento falando o que havia ocorrido e dizendo que iam consertar aquele erro, né? Sensação de solidão, perda de tempo sem perceber.
estímulo à inveja e aumento da fofoca. Isso sem falar em bullying e crimes cibernéticos. Especialistas afirmam que são alguns dos problemas relacionados ao uso das redes sociais. Mas há pontos positivos também. O contato com parentes e amigos que vivem longe, a descoberta de afinidades entre conhecidos e até as manifestações de empatia e solidariedade entre os desconhecidos. A dentista Silvia Pacheco é uma das administradoras de um grupo de Facebook dedicado a dicas de serviços profissionais que reúne 70 mil pessoas e alguns patrocinadores. Ela aproveita essa rede para conseguir recursos para pacientes de 0 a 18 anos que precisam fazer hemodiálise e para mulheres que tiveram câncer de mama e não têm recursos para comprar próteses. Só realmente quem participa sabe o que sente. A gente nem consegue exemplificar, mas é uma satisfação tão grande você ver que você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, seja na questão das crianças da hemodiálise, seja nessas pacientes mastectomizadas, enfim, é uma coisa muito gratificante. Não tem dinheiro que pague, né? Isso é só realmente satisfação pessoal de você saber que você está dando o teu melhor e conseguindo passar isso para as pessoas. É o que eu sempre digo, as redes sociais vieram, sem dúvida nenhuma, como um divisor de águas. São poderosíssimas, principalmente quando são bem usadas, né, para fazer bem ao próximo e para fazer bem aí a toda a comunidade. E olha só, hein? Vamos falar agora de oportunidade. O Sesc de Paracatu está com inscrições abertas para cursos gratuitos e dessa vez aí para toda a população paracatuense. Veja só. E o Sesc de Paracatu está com inscrições abertas para diversos cursos, incluindo cursos para uma modalidade especial para os idosos. Nós vamos conversar com a Tatiane Torres, que é gestora desta unidade do Sesc em Paracatu e vai nos falar mais a respeito desses cursos. Tatiane, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a TV por estar nos recebendo e nos dando essa oportunidade de falar das vagas gratuitas no Sesc Paracatu para 2020. Quais são as modalidades de cursos disponíveis? Bom, para o ano de 2020, todas as modalidades de cursos e escola de esportes, Sesc Fitness e os cursos de cultura continuam abertos com as vagas pagantes. A novidade é que a gente pleiteou vagas que a gente chama de PCG, que é o nosso programa de gratuidade. São 280 vagas gratuitas, sendo 100 para vôlei, 100 para futsal e 80 para musicalização e violão. Só que dessas do esporte, vôlei e futsal, a gente pactuou essas vagas para o programa Guarda Mirim, que é um projeto em parceria com a Polícia Militar. Então a gente não está com essas vagas em aberto, mas eu acho que é importante que a comunidade saiba que o Sesc estará recebendo 200 adolescentes da Guarda Mirim aqui em nossa escola de esportes. Além dessas, nós temos as 80 vagas dos cursos de cultura, que são vagas de violão e musicalização para crianças a partir de 6 anos, ou seja, crianças, adolescentes e adultos, né? Vale ressaltar que essas vagas são para a população de uma forma geral, não é só para aquelas pessoas do setor de comércio e serviços. Exatamente. É óbvio que a gente tem uma prioridade dentro da nossa missão de atender o trabalhador do comércio, né? E os seus dependentes diretos. Mas a novidade é que esse ano a gente está atendendo também o público geral. Só que essas vagas especificamente de violão e musicalização passam por uma inscrição em nossa central de atendimento, onde a gente avalia a renda bruta. Ou seja, a nossa prioridade é atender pessoas de baixa renda. Então passa por uma análise de estudo socioeconômico aí. E quanto às vagas para os idosos? O programa de idosos é a nossa grande paixão. Aqui o Sesc tem uma tradição e uma história com o grupo Raio de Sol, que é um nome tradicional, né, do nosso grupo de idosos, que na verdade faz parte do programa Sesc Mais 60. Você que tem acima de 60 anos e que tem interesse de ocupar o seu tempo com atividades diversificadas de arte e cultura, agora pode participar das nossas oficinas de maneira gratuita. E como eu disse, não é mais voltado exclusivamente para o trabalhador do comércio, também o público geral. Então chama aí a
avisa o pai, a mãe, quem está próximo de você, com mais de 60 anos e que queira ocupar o tempo. São 4 modalidades de oficinas diferentes, que é trabalhos manuais, oficinas orientais, que é um trabalho de alongamento e tai chi chuan, dança, que é a expressão corporal, que é a aula de ritmos e danças em geral com o professor Marcão, e som social, que é a aula de canto coral, é o nosso famoso e tradicional coral da terceira idade. Que bacana, e as inscrições estão abertas, mas tem uma data limite. Bom, a gente já está recebendo as inscrições, são inscrições diferenciadas. Para o programa de musicalização e violão, é procurar a nossa central de atendimento com os documentos pessoais, se for menor, acompanhado do responsável, com todos os documentos pessoais, obviamente, e contra-cheque, porque a gente precisa contabilizar a renda para fazer a análise do estudo socioeconômico. As inscrições estão abertas e a gente pretende começar agora no dia 17 de fevereiro. As inscrições são por ordem de chegada e obedecem ao critério do estudo socioeconômico. Então as pessoas têm que vir à unidade do SESC, né, portando os documentos para fazer essas inscrições. E qual o horário de funcionamento? Exatamente. Para essas vagas dos cursos de cultura, é na nossa central de atendimento em horário administrativo e a nossa central fica aberta até às 21 horas. Então, vindo aí até às 20h30, com a documentação é plenamente possível de fazer as inscrições deste programa. Agora, dos idosos é um pouquinho diferente. Para os idosos, a gente faz uma ficha de anamnese, tem um cadastro individualizado, exatamente por serem idosos. O idoso que achar que não tem condições de passar todas as informações, como, por exemplo, medicamentos, né, que faz uso, pode vir com um acompanhante para nos ajudar nessa ficha de anamnese. E aí são horários de terça a sexta, a partir das 3 da tarde, porque a gente prioriza mesmo esse atendimento individualizado. Obrigada, Tatiane. A TV Minas Brasil agradece a sua participação e agora nós vamos retornar ao estúdio. E o Supremo Tribunal Federal julgará hoje se cidadãos aposentados que voltam ao mercado de trabalho podem alterar o benefício. Durante a sessão, os ministros vão analisar a chamada reaposentação, isso é, a substituição de uma aposentadoria por outra mais vantajosa. Na reaposentação, o tempo de serviço e o salário de contribuição, anteriores à aposentadoria não entram na revisão do cálculo. Isso aí porque as contribuições ou tempo de serviço posteriores à primeira aposentadoria são, por si só, requisitos suficientes para que o trabalhador obtenha um benefício com valor maior do que o primeiro. O mecanismo é diferente aí de desaposentação rejeitada aí pelo STF em 2016. Nesse caso aí, o trabalhador que voltava aí ao mercado de trabalho depois da aposentadoria obtinha uma revisão do benefício, somando as contribuições realizadas antes e depois da aposentadoria. O STF entendeu que a desaposentação não era aplicável porque só por meio de lei seria possível fixar critérios para o recálculo dos benefícios. Então, atualmente, aí, as decisões judiciais têm permitido a reaposentação, só que a palavra final sobre o assunto caberá ao STF. Vamos agora dar uma olhada aí nas vagas de emprego que estão sendo disponibilizadas na Bolsa do Cine aqui de Paracatu. Uma vaga para motorista entregador, salário R$ 1.329. Uma vaga para auxiliar de lubrificação, salário R$ 1.500. Uma vaga para vendedor atacadista, salário R$ 1.293, mais comissão. Uma vaga para vaqueiro, salário R$ 1.200. Uma vaga para mecânico de autos, salário R$ 1.100, mais comissão. Se você está procurando emprego aí, boa sorte, hein? Atenção, pais! Olha só, já tem criança voltando aí às aulas esta semana. Semana que vem é a vez das escolas da rede estadual de ensino, hein? E aqui vai a minha dica para você que ainda não comprou a mochila escolar que o seu filho tanto quer. Você sabe onde você encontra aí as melhores mochilas de alta qualidade com os melhores preços da cidade, não é mesmo? Isso mesmo, da Ricardo Calçados. Ó, você vai passar na Ricardo Calçados e vai comprar a mochila escolar que o seu filho tanto quer, aproveitando as facilidades de pagamento da loja. Lá você paga suas compras em até 6 vezes e o melhor ainda, concorre a prêmio em dinheiro, hein?
na promoção Salário na Mão. O próximo sorteio de um salário mínimo será no mês de março, aqui no Jornal da Cidade. Então você vai lá, vai preencher o cupom, depositar na urna, que eu quero entregar para você aqui esse prêmio de um salário mínimo. E tem mais, hein? A maior variedade de produtos à sua escolha e para todas as idades. Calçados das melhores marcas do mercado. E além disso, uma linha esportiva completa esperando por você. Então, com tanta qualidade, com tanta facilidade, o que você está esperando, hein? Passe na Ricardo Calçados e aproveite! Ricardo Calçados, lojas em Paracatu e em Unaí. Nós vamos agora dar uma olhada aí como fica o tempo na tarde de hoje em Paracatu e também nas cidades da região. Segundo o site Clima Tempo, a quinta-feira na região será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu e Vazante, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em João Pinheiro, mínima de 19, máxima de 26. Em Unaí, mínima de 21, máxima de 28. E em Guarda-Mor, mínima de 20, máxima de 28 graus. Por falar em tempo aí, o clima úmido e quente, né, que é propício aí durante o verão, a estação mais quente do ano, que é de dezembro ao mês de março, é ideal para o aparecimento dos escorpiões, hein? Em 10 anos, olha só, o registro de acidentes com esses animais aumentou em 23%, isso em todo o país. O Felipe estava caminhando na rua perto da casa dele quando sentiu uma forte dor no pé. Eu senti um formigamento e uma queimação muito grande no local da picada e de repente essa queimação foi espalhando pela perna toda, como se estivesse sendo espalhada pela corrente sanguínea, assim, o veneno. E aí depois que começou a espalhar, e fiquei com essa dor sentindo na perna inteira. Em 2009 foram registrados mais de 127 mil acidentes com escorpiões no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2018 passaram de 156 mil, um aumento de 23%. Quanto às mortes, o último dado disponível é de 2016. Foram 115 casos fatais. Segundo especialistas, esse aumento na quantidade de casos está relacionado com a falta de predadores naturais no meio urbano e ainda com a maior incidência de locais propícios para a reprodução dos escorpiões. O esgoto e espaços com acúmulo de lixo e entulho são os preferidos desses bichos, que se alimentam principalmente de baratas. Evitar entulho, evitar restos de material de construção de modo geral e eliminar acessos, como para não passar por debaixo da porta, instalar um rodo de vedação, telas nas janelas, telas nos ralos. Tudo isso aí torna mais difícil a entrada do escorpião. Em caso de picada de escorpião, a recomendação é procurar imediatamente o hospital de referência mais próximo. Se possível, levar o animal ou uma foto para identificação da espécie. Foi o que fez o Felipe, que tomou o soro e ficou bem. Restou apenas uma cicatriz. Agora ele anda mais prevenido. Depois disso a gente começou a tampar todos os ralos de casa e batendo aqueles venenos também contra a barata, né? Não desejo para ninguém. Porque até mesmo não é uma questão de higiene. Muitas vezes o prédio do lado detetiza e aí as baratas sobem no teu prédio, entendeu? Então a detetização tem que ser constante, porque se você não fizer uma detetização constante, acaba que você fica sendo importunado, tanto pelas baratas quanto pelos escorpiões. Todo cuidado é pouco aí quando se fala em escorpiões, não é mesmo? Então é importante verificar, principalmente os calçados, né? Você que vai calçar aí o seu sapato, o seu tênis, verifica lá se tem algum bichinho lá escondido, hein? Daqui a pouco, Fevereiro Roxo, você vai saber mais sobre o Alzheimer. Você vai ver as dicas também de uma nutricionista para você cuidar melhor aí da sua alimentação. E ainda o nosso quadro Saúde e Beleza de hoje está interessante e vai apresentar a técnica que é a sensação do momento para quem quer ficar em forma aí, a liporrobótica. Eu volto já.